Então, vamos revisar um pouquinho o que nós vimos na semana passada, tá? Nós falamos, então, sobre a estética romântica na nossa aula 15. Falamos sobre o contexto histórico na Europa, né? Aqui falamos um pouquinho do Palácio de Versalhes, que algumas cabeças tinham de rolar ali na Revolução Francesa, né? Aqui falamos sobre o quadro do Delacroix, que não é um quadro necessariamente que diz respeito à Revolução Francesa, mas é um quadro que vai ser muito famoso, né? O Delacroix vai ser um pintor né, considerado romântico, e esse quadro vai ser muito inspirador e muito famoso nesse momento. Falamos sobre o contexto, né, geral aqui do que o romantismo surge na Europa, certo? Falamos sobre os principais autores, né? Nós vamos ter grandes autores que surgem durante o período do romantismo. Dei ênfase aqui para o Lord Byron e para Mary Shelley, né? Lord Byron, então, que vai inspirar muitos dos nossos poetas aqui brasileiros da segunda geração. E a Mary Shelley, então, que escreveu o clássico Frankenstein. Eu sou a louca do Frankenstein, adoro. Né? E dei uma ênfase para ela aqui, que foi um romance que teve bastante importância nesse momento do romantismo e na literatura mundial até hoje, né? Então, completou em 2018 200 anos o Frankenstein. Bom, daí a gente falou um pouquinho sobre algumas características mais gerais, né? Aqui, então, a ideia do Victor Hugo, que o romantismo vai ser o liberalismo também na literatura, culto à Idade Média, a ideia do Rousseau de Bom Selvagem, e aí falamos aqui sobre, deixa eu botar minha cara mais para cima, é difícil, né? Bom, mas enfim, nós falamos sobre os sofrimentos do jovem Werther, e aqui a gente até pode já linkar o Werther com o próprio mal do século, né? No sentido de que esse tédio, essa desesperança, essa descrença em tudo, essa ideia de que a vida é inútil, faz com que o Werther, né, ao ter o seu ver o seu amor casar com outra pessoa, né, a sua Charlotte, acaba então se suicidando. E a gente conversou sobre essa onda de suicídios que o Werther acabou promovendo dentro dessa ideia da nulidade da vida, num certo sentido, né, nessa crença, nessa descrença, nesse tédio existencial que rondava aqueles jovens naquele momento, lembrando então jovens universitários de uma determinada classe social também, né? Então temos que levar isso em consideração. Falamos sobre as diferenças do termo romântico romanesco, sobre o romantismo em outras artes, né? Falamos do romantismo na pintura, as diferenças da pintura romântica em relação à pintura neoclássica que nós tínhamos visto, né, anteriormente, né? Falamos sobre o Turner, que alguns consideram um precursor do abstracionismo, o Delacroix, certo? Bastante importante também. O Goya, que pode ser considerado um pintor romântico aqui, né, espanhol, certo? E aí falamos sobre o romantismo na música, né? Cai no vestibular? Cai no Enem? Não cai. Mas é legal e pode ser uma bela trilha sonora de estudos para vocês, tá? Então, coloquei aqui mais como... Ai, minha gata apareceu, gente, pulou em cima de tudo. Só um pouquinho. Deu. Vou mostrar ela para vocês, já que ela veio aqui, né? Ela tá atrás do computador, olha só. Ó, Ariel. Tchau, Ariel. Vai dormir um pouquinho, que eu tô dando aula. Ela pisou, gente, em cima do computador, vocês me desculpem, tá? Enfim, acontece. Ela não tinha feito isso ainda, né? Mas enfim. Então, voltando aqui, coloquei umas músicas para vocês se inspirarem, né? Considerado aqui o romantismo na música, enfim, tá? Tentar voltar meu foco. E aí nós paramos mais ou menos aqui, tá? Quando a gente falou, então, dessas características, individualismo, subjetivismo, sentimentalismo. Falamos sobre o culto à natureza, que vai ser uma característica do nosso romantismo brasileiro e também do romantismo europeu, né? Então, na verdade, a gente vai ter isso no romantismo europeu e depois o Brasil também vai seguir cultuando a sua natureza, né? As suas peculiaridades. Só em fantasia, o mal do século, então, essa descrença, esse tédio que faz com que o povo se afunde no charuto, se afunde no absinto, né? Enfim, a cultura é o passado, e aqui a gente tem o passado também, que é o passado individual, né? Não só esse passado histórico, mas o passado individual. Lembrando que essa valorização do passado vai se dar muito em direção à Idade Média também. E aí nós paramos nesse slide. Esse slide a gente não chegou a comentar, certo? E aí, o que é básico aqui que a gente tem que entender do romantismo, sobretudo em oposição ao neoclassicismo, ao arcadismo, né? Essa ideia de ser uma estética anticlássica, é o sentido da liberdade artística. Tanto que o Victor Hugo vai dizer, ao martelo com as regras, né? Ou seja, vamos acabar com todas essas regras para escrever, que quando eu escrever eu tenho que usar convenções latinas, eu tenho que
me inspirar nos mestres, escrever o mais próximo possível dos mestres. Não, o que importa é a expressão do indivíduo, né? A expressão dos sentimentos, dos pensamentos. E aí, se eu fizer um poema que eu tiver 9 sílabas em um verso, 5 sílabas em outro, isso não é um grande problema, porque o artista tem essa liberdade para escrever, para se expressar, certo? Então, isso vai ser muito importante aqui no romantismo, no sentido de que nós não vamos ter regras de escrita. Claro que a gente vai ter ali algumas ideias sobre o que é escrever bem, né? Então, escrever bem nesse momento vai se trazer um pouco da idealização, né? Trazer esse culto ao passado, culto à natureza. Então, existem características sobre o que é escrever bem, mas a gente não vai ter regras que precisam ser seguidas. Tanto que aqui os grandes poetas que nós vamos estudar do romantismo não são poetas que seguem, né, um padrão de rima, um padrão, né, de métrica. Não, eles vão estar ali escrevendo e se calhar de rimar, né, calhou. Se não, né, segue o baile. Não é isso o mais importante. Ainda a gente vai ter nesse momento, né, obras que vão trabalhar o cômico e o trágico, o sublime e o grotesco, e aqui a gente pode pensar mesmo, né, o próprio Frankenstein, né, trazendo um pouco dessa discussão. E aí a gente vai ter, deixa eu só botar para cá, o estilo romântico, certo? Dentro dessa ideia de inspiração, então a inspiração, essa questão de que a gente tem muitas vezes, né, de escrever alguma coisa e buscar essa inspiração é algo do romantismo, né? Que até não é uma boa coisa que o romantismo fez para nós, mas no sentido de que até as representações que a gente tem no cinema, na TV, enfim, de que o indivíduo escreve loucamente, como se tivesse baixado uma coisa ali, ele escreve loucamente sem ter esse cuidado formal, sem ter um trabalho mais racional. Isso é uma ideia que foi bastante difundida no romantismo, é algo romântico num certo sentido, tá? A ideia de liberdade formal, que nós já comentamos, e uma grande eloquência que nós vamos ter no estilo, né? Alguns poemas, sobretudo quando a gente for falar lá sobre o Castro Alves, poemas que são pensados especialmente para serem declamados em praça pública, por exemplo, e aí a gente vai ter esse cuidado todo na seleção das palavras, por exemplo, e essa questão, né, do como declamar para, né, atingir mais pessoas, tá? Bom, e aí eu coloquei aqui algumas dicas de filmes, que eu falei para vocês que eu adoro romantismo, né? E aí eu coloquei umas dicas de filmes. Estamos na quarentena, vou botar primeiro para cá, depois eu mudo para lá, tá? Estamos na quarentena, às vezes a gente quer ver alguma coisa, às vezes a gente quer ver um filme, uma série e se sente culpado, eu devia estar estudando, enfim. E aí a gente pode tentar juntar um pouco de tudo, tá? E aqui eu coloquei algumas dicas de filmes e de séries que podem ser interessantes para vocês, tá? Então eu coloquei aqui um filme que é o Mary Shelley, tá lá na Netflix, um filme de 2018, que conta então um pouco da história da Mary Shelley, que, né, escritora do Frankenstein. Eu falei para vocês que eu sou louca do Frankenstein. O filme ele tem algumas, claro que são, né, dá uma romantizada em algumas coisas, mas algumas questões em relação à vida dela são realmente bem tratadas, assim, né? Ela teve uma vida bem difícil, é bem tratado no filme isso. As Crônicas de Frankenstein, que é uma série, tem uma temporada na Netflix e trata um pouco aqui do contexto romântico também. Aparece a Mary Shelley, inclusive. Penny Dreadful, que é uma série maravilhosa, não tem mais a Netflix, mas assim, ó, é uma série gótica que junta vários personagens da literatura. Então a gente vai ter o Dr. Victor Frankenstein, sua criatura, a gente vai ter depois o Dorian Gray, do retrato de Dorian Gray. Teremos ainda depois o médico e o monstro, o Drácula. Então vários personagens da literatura se encontram nessa série, que é maravilhosa. Alguém está falando comigo? Deixa eu ver, não consigo enxergar. Não consigo ver o chat, cadê? Onde é que aparece, gente? Não tá aparecendo pra mim. Falem com... Leva o mouse até bem em cima da tua tela que vai aparecer as opções. Aqui. Mas eu não apertei, não apareceu. Não aperta, só leva até bem em cima. Obrigada, prof. Funcionou? Aqui. E aí? É. Clico. Não? Não abriu nada pra mim. Foi tu que falou, Brum? Sim, fui eu que falei. Fala pra mim, então. A mensagem? É. A mensagem é, tem na Globoplay, se não me engano, Penny Dreadful. Tem? Ai, gente, assistam, é maravilhoso. Alice que falou. Tu já viu? Eu já vi.
Ai, tu não gostou? Eu amei muito. A terceira temporada é média, Gostei, mas as gostei, outras... muito boa. A Mas primeira é as ótima. outras, né? Assim, ó, a última é ruim, mas as duas primeiras são bem boas. Eu gostei bastante. E aí, deixa eu só trocar aqui o pessoal de lado. Aqui O Segredo de Beethoven, que é um filme ficcional sobre a vida do Beethoven. Não tem nada aqui de muito verdadeiro, mas é legal, né? Minha Amada Imortal, que daí é um filme que se propõe a falar sobre o Beethoven mesmo. E aí, Os Miseráveis, eu coloquei aqui uma versão de 95, um filme francês. Os Miseráveis foi, né, a gente teve um musical, né, de 2012, se eu não me engano, que concorreu ao Oscar, enfim, foi bem famoso, né? É um filme muito bonito. Mas que é um filme americano, né? E Os Miseráveis é uma história que se passa na França, escrita por um autor francês. Então é legal também a gente, né, assistir o filme, né, ter acesso a essa história também contada pelos franceses. Daí indico aqui a versão de 95 para quem se interessar. São dicas, né, que vocês ficam aqui para as próximas aulas, certo? Né, para quem se interessar, quem gostar, quem quiser entrar nessa onda do romantismo. E aí agora a gente entra no contexto do Brasil mesmo, certo? Entrando, portanto, na aula 16, que é Poesia Romântica Brasileira 1, tá? Então a gente vai falar um pouquinho do contexto brasileiro, certo? E aí depois a gente entra mesmo na poesia, ok? Então a gente vai pensar como houve essa mudança da estética árcade para a estética romântica, quais são os fatores históricos, sociais, políticos, enfim, que estão presentes aqui, tá? Bom, a gente vai ter o primeiro momento que vai influenciar muito no romantismo, vai ser em 1808, a vinda da família real para o Brasil, tá? O que vai acontecer? A família real vem para o Brasil fugindo do Napoleão, certo? E vem a família real, vem, né, grande parte da corte para cá também. E aí esse povo todo vem com dinheiro, com seus bens, né, com uma bagagem cultural, uma bagagem, digamos assim, né, urbana, muito maior do que se tinha aqui na colônia, muito maior do que se tinha no Rio de Janeiro, né? Então a família real, fugindo do Napoleão, vem, né, para sua maior colônia, o Brasil. E aí, a partir disso, várias modificações vão começar a acontecer na nossa sociedade, porque agora a gente tem a família real morando aqui, né? Então, várias coisas vão ter que mudar e se adequar, portanto, às necessidades dessas pessoas que estão acostumadas com um tipo de vida, certo? E aí, uma das primeiras coisas que, né, vão surgir, que vão ser feitas, vai ser ali a fundação do Banco do Brasil, em 1808, porque esse povo tinha que guardar seu dinheiro, seus ouros, suas joias em algum lugar também, certo? Na sequência, a criação da imprensa, né? É importante a gente pensar que quando a gente fala do romance romântico, que nós falaremos da imprensa, né, e dos jornais, dos folhetins, como um principal elemento que vai fazer com que a nossa literatura circule, certo? Então, aqui, a partir da criação da imprensa, nós vamos ter uma maior circulação dos jornais, depois a circulação dos romances que vão ser publicados primeiro em folhetins, primeiro nos jornais e depois, então, né, a maioria deles depois em livro, ok? Criação da Academia Real Militar, abertura de escolas, né, então inclusive de medicina na Bahia e no Rio de Janeiro. E aí depois vou frisar um pouquinho aqui a ideia da missão artística francesa, para a gente falar um pouquinho dessa questão das artes plásticas, nesse momento também, que é sempre importante para a gente fazer essa adequação ao Enem. Criação da Biblioteca Real, Jardim Botânico, Museu Real, enfim. Então, o que é importante a gente saber, pessoal, que nesse momento, né, uma série de modificações na nossa colônia, que vão, né, ali pensando no contexto do Rio de Janeiro, vão ser realizadas, inclusive em questões de saneamento, né, porque agora nós estamos, né, recebendo a família real, certo? Então, essa é uma questão que vai ser muito importante e vai fazer com que, sim, né, o Rio de Janeiro se desenvolva muito, né, devido a essa demanda que surge nesse momento, tá? E aí, nós vamos ter nesse momento que a gente chama de a missão artística francesa, 1816, né, 8 anos depois. O romantismo, enquanto estética, demora mais um pouco, mais 20 anos para começar, mas a gente está tratando, então, desse contexto, né, que vai propiciar que o romantismo se desenvolva, né, com todas as suas características aqui, tá? Bom, e a missão artística francesa vai ser uma missão artística organizada pelo Le Breton, né, que vai ser um político francês. E é importante nós lembrarmos o que nós já vimos, que nós não tínhamos uma escola de arte no Brasil. Então, nós falamos sobre o mestre Ataíde, nós falamos sobre o Aleijadinho, né, e que eles iam aprendendo, então, com mestres, com, a princípio, algum compêndio que chegava da Europa em alguma viagem, né, mas não havia uma escola que ensinasse arte, então, né, no Brasil.
E a partir dessa missão artística, a gente vai ter a primeira escola de artes, né, no nosso país. E esses artistas franceses vêm para cá, então, né, num acordo, para fazer duas coisas, para abrir, né, essa Escola Real de Ciências, Artes e Ofícios, e também para retratar imagens da colônia, porque bem ou mal agora a corte portuguesa está aqui, certo? E precisa haver registros dessas pessoas, né, que estão aqui. Então, observem que a gente não tem fotografia nesse momento ainda, e tem de se ter registros da família real, dessas pessoas nobres que estão aqui, né? Então também, né, a gente vai ter essa questão. E as imagens muito famosas sobre o Brasil colônia que nós temos, né, nos livros de história, por exemplo, são imagens pintadas sobretudo pelo Debré, que vai ser o principal artista aqui, certo? E aí, vocês vão ver que várias dessas imagens vocês já conhecem dos livros de história, são aquelas mais famosas, né? Quando a gente tem que falar de escravidão, enfim, né? Então, são imagens pintadas pelo Debré. A questão da escravidão foi algo que chocou esses artistas também. O Debré vai ter alguns comentários bastante polêmicos também em relação à escravidão. Tá? Então, só para a gente ver algumas imagens que são imagens desse momento, tá? Importante que a missão artística francesa vai trazer como pressuposto artístico não necessariamente a estética romântica de pintura, tá? Então vai ser a estética neoclássica. No Brasil, como se não tivesse romantismo na pintura. Essa pintura será uma pintura neoclássica, tá? Então é uma questão que é bem importante aqui. A pintura neoclássica no Brasil vai seguir por bastante tempo, praticamente até o modernismo lá. Né, com aí a gente vai ter o Portinari, a Tarsila, o De Cavalcanti, então mudando um pouco, né, o estilo, mas no Brasil, devido a essa missão artística francesa, a gente vai ter o império da arte neoclássica durante bastante tempo na pintura, tá? Aqui observem, é uma ilustração, né, que está reproduzindo, portanto, aqui as edificações, né, a praça, enfim. Então a gente vai ter, né, essa missão artística para representar a colônia nesse momento, uma vez que nós temos a família real aqui, tá? Seguindo, então, em 1822, então a gente falou 1808, 1816, agora estamos em 1822, nós temos a independência política, certo, do Brasil, como, né? E aí, nessa sequência que vem de 1808, né, até, né, mais adiante, essa maior urbanização do Rio, desenvolvimento da imprensa, instituições universitárias, aumento da escolarização, certo? Então, o fato de nós termos mais pessoas escolarizadas no Brasil vai fazer com que aumente também essa questão da escolarização no nosso país. Inclusive, as moças, né, vão passar a aprender a ler, a ser alfabetizadas, né? Porque às vezes mesmo uma moça cuja família tinha dinheiro, enfim, não era alfabetizada porque não era de praxe, né? Mas no momento também que nós temos aqui, né, agora pessoas, né, mais cultas, mais eruditas, né, mesmo assim eruditas naquele, né, entre aspas, mas enfim, essas meninas também passaram a aprender a ler, aprender a escrever, a tocar piano, porque também podiam fazer casamentos melhores, né? E aí, tudo isso, esse aumento da escolarização, abertura de escolas, de faculdades no Brasil, vai fazer com que surja um novo público leitor composto de estudantes e de mulheres. E isso vai fazer toda a diferença sobre aquilo que a gente falou, né, quando nós falamos sobre o arcadismo, acerca do sistema literário, né? Então quando nós falamos do arcadismo, né, falando sobre o Antônio Cândido, sobre o que é o sistema literário, nós temos um autor que produz uma obra e um público que lê essa obra. Nós falamos que no arcadismo havia um alto público, né? Ou seja, um público muito restrito, como se os próprios autores se lessem, num certo sentido. Agora, no romantismo, a gente fala que realmente a nossa literatura se consolida e se forma de um modo mais firme, né, mais real, porque nós vamos ter um público, digamos que é terceirizado, não é? Por exemplo, quem está lendo meu texto não é meu amigo, minha mãe, meu pai. Não, são pessoas que eu não conheço, né? E tudo isso vai se dar devido a esse novo público leitor que surge, certo? Então, as mulheres vão ser grandes leitoras de folhetins, como nós veremos depois, e pelo fato de que nós teremos agora essa questão da distribuição dos textos por meio da imprensa, por meio dos jornais. Né? Então, tudo isso vai fazer com que o romantismo seja um momento muito importante para a nossa literatura, né? Pensando que aqui, que realmente nós vamos ter, né, uma literatura mais com L maiúsculo, digamos assim. E aí, nesse momento, a literatura significa
compromisso com a pátria, para quê? Para a criação de uma literatura autônoma. Então, a gente vai ter também essa ideia de nós termos uma literatura brasileira que não seja tão dependente ou tão inspirada na literatura portuguesa, né? Então, essa questão de valorizar aquilo que é brasileiro, aquilo que é nacional, certo? No sentido de que, bom, nós somos independentes, nós temos que ter também uma cultura, uma literatura forte que represente o nosso país. Por isso, né, em decorrência disso, a gente vai ter questão da abordagem do índio, né, muitas vezes ali, sobretudo pelo José de Alencar, que vai ter um projeto de literatura brasileira dele mesmo, né, ele tem um projeto político e um projeto, né, literário de tratar do Brasil, então essa é uma questão que vai ser bem importante, certo? E aí, algo que vai ser próprio do nosso romantismo, essa questão do indianismo, né? Então aqui o nosso índio muitas vezes vai ser retratado como esse bom selvagem francês, certo? Sobretudo o Peri, lá do Guarani, como a gente vai estudar nas próximas aulas, né? Porque o Peri vai ser, então, esse homem que nasce bom e que não chega a ser corrompido pela sociedade, certo? Então, a gente vai ter esse modelo, né? Na verdade, o índio, ele vai ser retratado como um herói, como um cavaleiro medieval, né? Muito polido, geralmente. As primeiras representações do índio que nós vamos ver aqui vai ser com o Gonçalves Dias, e o Gonçalves Dias não vai trazer tanto essa perspectiva, né? Ele vai trazer o índio um pouco mais dentro da sua cultura, mas de um modo geral, no romantismo, nós vamos ter essa ideia do índio como herói nacional e como um cavaleiro medieval, né? Um grande herói, digamos assim, muito polido, muito educado, e isso, sobretudo, espelhado na figura do Peri, né? Personagem do Guarani, do José de Alencar. Tá? Então, a ideia de sertanismo ou de regionalismo vai ser importante aqui para nós, a ideia de falarmos de diversas regiões do país, certo? Então, falar do interior, né? Quando a gente fala de sertanismo ou regionalismo, é falar do interior e também falar de diversas regiões, não só da corte, né? Não só do Rio de Janeiro, mas de outras regiões. O José de Alencar também vai ter esse projeto no sentido de que ele tem a ideia de fazer um panorama do Brasil, né? Dentro desse projeto político-literário, digamos assim. Culto à natureza, que nós já falamos, e aí, quando nós falamos do Alencar, a gente vai ter essa busca de uma linguagem literária brasileira, fazendo muitas metáforas, né, no Iracema com a natureza, usando termos indígenas. Então, o Alencar vai ser um autor que vai ter o seu projeto de literatura, digamos assim, tá? Bom, e aí o nosso marco didático, certo? Que a gente considera o primeiro livro que vai trazer elementos da estética romântica, o livro Suspiros Poéticos e Saudades, tá? Do Gonçalves de Magalhães, tá? Então a gente vai ter esse livro como o marco didático. O Gonçalves de Magalhães não é o nosso principal poeta, certo? Mas ele vai ser o primeiro a lançar um livro, portanto, que vai trazer a questão da estética romântica, tá? Algo que é bem importante. 1836 fica sendo, portanto, o marco de início do romantismo, tá? Então, a gente tem como data estipulada para orientar o nosso estudo o ano de 1836, não significa que eles tenham levantado uma bandeira e dito agora começou o romantismo. Não, mas é quando se identifica ali, né, uma mudança na estética em comparação também aos artistas anteriores, aos escritores anteriores, tá? E aí, quando nós falamos da poesia romântica, nós falamos aqui em 3 gerações, tá? E essas 3 gerações, elas são diferentes e elas têm também um distanciamento temporal. Então, a primeira geração acontece primeiro, a segunda depois e a terceira depois, né? Então, também aspectos políticos e sociais vão acabar aparecendo aqui, né, nessas gerações, tá? Então, aqui, primeira geração, que nós vamos começar estudando, a gente pode chamar de geração nacionalista ou de geração indianista, certo? Composta, sobretudo, pelo Gonçalves de Magalhães e pelo Gonçalves Dias. Nós vamos centrar o nosso estudo no Gonçalves Dias, certo? Que é aqui o nosso escritor mais importante, tá? Vai ter como modelo poético Chateaubriand e Lamartine e vão abordar quais temas? O índio, a saudade da pátria, né? A canção do exílio, Minha Terra Tem Palmeiras Onde Canta Sabiá, a gente já vai falar sobre isso. A natureza, a religiosidade, o amor impossível, certo? E o Gonçalves Dias vai tratar bastante sobre essa questão desse amor, que é muito difícil de se concretizar, tá? Bom, a segunda geração, a gente tem que pensar assim, que cada geração vai ter em torno de uns 12 anos, né, para outra, vai ter uma diferença. Então, por exemplo, aqui a gente vai ter a primeira geração começando em 1836,
tá? A segunda geração a gente já pode considerar um pouquinho mais, 1850, talvez ali, né? Então, vai ter em torno de 10, 15 anos de uma geração para outra, para a gente marcar os inícios, tá? A segunda geração aqui, na tabela está como individualista ou subjetivista, mas nós podemos chamar de geração ultrarromântica, mal do século, byronista, enfim, essa geração tem muitos nomes, é aquela geração que ficou popular como a geração mal do século, certo? Em que os poetas morrem jovens, morrem de tuberculose, enfim, certo? Então nós temos o Álvares de Azevedo, Casimiro de Abreu, Fagundes Varela e Junqueira Freire. O nosso estudo vai se centrar sobretudo na obra do Álvares de Azevedo, que é o nosso escritor mais importante aqui, certo? O modelo poético vai ser sobretudo o modelo do Lord Byron, tá? E alguns temas importantes vão ser tratados dentro dessa lógica do mal do século, né? Então, a dúvida, esse tédio existencial, né, imortalizado em diversos versos do Álvares de Azevedo. A orgia, então a gente vai ter muitas vezes alguns temas que vão falar sobre, alguns poemas que vão falar sobre isso, mas muito numa ideia de fantasia, porque observem que no Brasil também não se tem tantas opções do que fazer, enfim, né? Então a gente vai ter esses poetas tentando reproduzir o mal do século e tentando reproduzir, digamos assim, se inspirar no Lord Byron, mas o Lord Byron tá num outro contexto, ele vem de um outro lugar, né? Então tem outras condições financeiras, vive num outro contexto. E aí nós vamos ter os poetas brasileiros também, muitas vezes tentando, assim, muito inspirados no Lord Byron, mas isso muito mais no plano da fantasia, né? E uma coisa que vai ser muito importante a gente lembrar nessa segunda geração é o fato de que eles vão falar sobre a morte, certo? Né? Vão elogiar a morte muitas vezes, mas que nenhum desses poetas se matou, certo? Então, uma coisa é a poesia, outra coisa é a vida, certo? Então, a morte está ali na poesia, as orgias, não sei o que lá. Sim, mas isso é arte, certo? Isso é escrita, isso não quer dizer que, né, necessariamente em vida fosse exatamente assim, ou que algum deles tenha se matado, não. O Junqueira Freire vai dizer, amiga, a morte vem, mas não quer dizer que, não é por isso que ele vai, não se mata, né? Então essa é uma questão que é bem importante a gente se lembrar aqui, que eles vão morrer, então, de tuberculose, né? Mas nenhum deles se suicida, embora elogiem, falem sobre a morte, tá? Então, a infância vai ser um tema bastante recorrente também, né? Sobretudo ali o Casimiro de Abreu, meus 8 anos, que nós leremos na sequência. O medo do amor, esse povo todo é muito jovem, tem medo do amor, medo de amar, né? Então, ficam olhando ali a mulher amada, mas não tem coragem de expressar para ela plenamente o seu amor, enfim, né? Tem medo do amor. Tá? E o sofrimento, tá? Então, observem que na primeira geração e na segunda, a gente vai ter essa ideia de um amor que não é plenamente concretizado, né? Que ele é impossível, que ele é sofrido, ele é difícil, né? Então, nós teremos, assim, muito sofrimento, digamos, nesses poemas. Às vezes, esse sofrimento parece para nós um tanto quanto juvenil e adolescente, porque sim, era juvenil e adolescente, nós temos que ter isso em mente, né? A poesia romântica é uma poesia escrita por jovens, então é uma poesia empolgada, né? Então, às vezes a gente pensa assim, são adolescentes recém, né? Então, alguns deles vão ter a idade de vocês, talvez um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas assim, eles não são escritores experientes que passaram por tantas experiências. Não, eles são jovens, né? Jovens com toda a sua empolgação, com toda a sua vontade de viver e arrebatamento, às vezes nem tanta vontade de viver, né? Às vezes até de existencial, mas essa questão de que eles são jovens falando de seus sentimentos. Então a gente não pode esquecer disso, até porque depois, quando nós falarmos mais adiante sobre o parnasianismo, a poesia parnasiana vai bater nessa poesia romântica escrita por jovens, e os poetas parnasianos já vão ser todos senhores de bigode, enfim, né? Ou vão ser de outro perfil, tá? Passando, então, para a nossa terceira geração. Deixa eu subir aqui. A gente tem a geração liberal social ou condoreira, que é a geração do Castro Alves. Eu coloquei no nosso material, além do Castro Alves, o Luiz Gama, certo? Que foi, na verdade, um escritor desse momento. Ele tem uma história de vida muito forte, assim, muito emblemática desse momento de escravidão no Brasil. O Castro Alves vai ser conhecido como poeta dos escravos, ele certamente é o nosso poeta mais importante, mas depois, quando nós falarmos da terceira geração, eu selecionei o Luiz Gama, que é um escritor, um poeta negro, né, que ele nasce livre e ele é vendido depois pelo pai branco,
certo? Como escravo. Então, com 10 anos, ele é vendido como escravo pelo pai branco português, sendo que ele nasceu livre, né? E anos depois ele consegue provar que ele não é escravo, né? Consegue a sua liberdade. Então, ele tem uma história de vida muito, muito forte. A gente vai falar depois, sobre, além do Castro Alves, sobre o Luiz Gama, modelo poético, Vitor Hugo. E esses são alguns dos temas, certo? Do Castro Alves aqui, defesa de causas humanitárias. Ele vai falar sobre educação, sobre o livro, denúncia da escravidão, sobretudo ali nos escravos, né? Então a gente vai falar sobre o navio negreiro, Vozes da África, enfim. E aí um amor um pouco mais erótico. E aí quando a gente lê erótico ou sensual, nós temos que pensar erótico ou sensual nos padrões do romantismo, tá, gente? Então a gente não vai ter, por exemplo, assim, ai meu Deus, quanta sensualidade, quanto... Não, temos que pensar que também em comparação para aquele momento, né? E aí aqui no Castro Alves, o que é interessante, a gente vai ter uma perspectiva, vai ter, obviamente, poemas que vão expressar o sofrimento amoroso, mas nós vamos ter alguns poemas um pouco mais felizes em relação ao amor, o amor apresentado de uma maneira mais concretizada, muitas vezes, né? Então a gente vai ter uma perspectiva inovadora em relação às outras, né? Nessa questão do amor. Então, o Castro Alves é um poeta bem importante aqui para nós. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre todos esses poetas, mas nós vamos centrar, né, nos nossos estudos no principal poeta de cada geração. Então, na primeira geração, Gonçalves Dias como mais importante, na segunda, o Álvares de Azevedo e na terceira, o Castro Alves, ok? Então, só para vocês terem aqui um panorama, certo, do nosso estudo agora da poesia, que nós agora começaremos, né, a falar. Então, a primeira geração da poesia romântica, certo? A gente vai ter aqui o Gonçalves de Magalhães, vou ter uma obra representativa dele, Confederação dos Tamoios, e o Gonçalves Dias, né? Observem que o Gonçalves Dias, ele é mestiço, ele é, né, mulato, enfim, ele vai sofrer um preconceito também em relação a isso, porque quando ele vai tentar casar, né, tentar fazer o casamento com a mulher que ele ama, a família dessa mulher vai rechaçá-lo, né, devido ao fato de ele ser mestiço, certo? Então aqui, e é interessante a gente pensar que quando a gente fala de mestiço, né, quem que é a negra? A mãe, né? Então o negro da história é a mãe, né? Então escravo, ex-escravo, enfim, essas relações de poder e dominação desse momento, né? Bom, o Gonçalves Dias vai ser o nosso escritor aqui bastante importante. Ele morre num naufrágio, né? Esse não morre de tuberculose, tá? E também morre cedo, certo? Então também ele poderia ter, digamos assim, mais escritos, certo? E aí aqui também a morte prematura faz com que esses escritos, né, tenham acabado mais cedo, digamos assim, tá? Então aqui as principais obras do Gonçalves Dias, eu selecionei alguns poemas para nós lermos juntos, tá? Nós vamos falar sobretudo depois sobre o navio negreiro, vamos ver se dá tempo, o navio negreiro, o Jucapirama, vamos ver se dá tempo da gente falar deles, do Jucapirama hoje ainda, tá? E aí aqui nós temos que começar com Canção de Exílio, né, que é um poema que esse é o poema mais parodiado da literatura brasileira depois do modernismo, certo? Que é um poema bastante importante e que vai trazer essa questão de ele estar exilado. Como assim? É um exílio político? Não, ele está em Portugal estudando, tá, pessoal? E está com saudades do Brasil. Então, se a gente for pegar e analisar o poema em termos biográficos, né, no sentido, o Gonçalves Dias estava exilado. Não, esse exílio não é um exílio político, né? Ele está se sentindo exilado, enfim, sozinho, com saudades do seu Brasil, porque ele está lá em Portugal sozinho estudando, tá? Então, não é assim um exílio político, tá? É bem importante que a gente lembre disso. E aqui nós vamos ver bem algumas questões próprias do romantismo, a questão da idealização do nosso país, porque vocês já pararam para pensar, né? Então a gente vai ter, né? Vamos pegar só a primeira estrofe e vamos comentar. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá, as aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. Então, o que a gente tem que saber? Aqui Portugal, lá Brasil. Observem que os passarinhos brasileiros cantam mais bonito que os passarinhos portugueses, né? Então ele chega nesse nível, assim, aqui as aves não cantam de uma forma tão bonita quanto cantam no Brasil. Se a gente for pensar, né, é uma coisa interessante, assim, olha só, ele tá lembrando do canto dos passarinhos com saudade, com amor, né? Tá idealizando esse canto dos passarinhos, eu acho muito curioso.
Seguindo, nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Quem cismar sozinho à noite, o que é cismar sozinho à noite, né? Ficar pensando, ele tá ali, quando vai, às vezes aparece cismar nos poemas, tá ali pensando, né, na vida, enfim, né? Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá, minha terra tem palmeiras onde canto sabiá. Minha terra tem primores, que tais não encontro eu cá. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá, minha terra tem palmeiras onde canto sabiá. Podemos fazer um rap daqui a pouco. Não permita, Deus, que eu morra sem que eu volte para lá, sem que desfrute os primores que não encontro por cá, sem que ainda viste as palmeiras onde canto sabiá. Então, eu falei para vocês que o Gonçalves Dias morre num naufrágio, né? Mas ele volta para o Brasil depois desse poema, tá? Não se preocupem, não é assim que ele morre, tá? Mas ele volta para o Brasil, ele vê o seu cantinho novamente, tá? Agora observem, se a gente for pegar, pensar os versos, né? A gente não tem, por exemplo, aqui um padrão específico de rima, por exemplo, que é uma coisa que a gente poderia, né, usar de comparação. Então, assim, às vezes vai rimar, às vezes não vai rimar, certo? E isso não é um problema. Então, observem que a questão aqui não é esse padrão de rima o mais importante, né? Mesma coisa, a gente vai falar do Jucapirama, que vai ter 10 cantos, que é um poema, né? A gente pode chamar épico dramático, mas que tem tons líricos também. Ele vai, né, em alguns cantos vai rimar mais, em outros cantos ele vai rimar menos, em alguns cantos ele vai fazer versos decassílabos, depois no outro canto ele já não faz. Então, essa não é a questão mais importante, né? Então, se a gente for pensar, por exemplo, aqui, eu tenho sabiá rimando com lá. Claro, até posso considerar uma rima rica, né? Mas não é assim, né, tão complexa, e mesmo assim, depois eu já não vou ter exatamente esse mesmo padrão, né? Então, só para vocês verem essa questão da liberdade expressa aqui já na canção do exílio. Depois, quando a gente chegar no parnasianismo, a gente vai ver que o Olavo Bilac vai corrigir, né, alguns versos do Gonçalves Dias, inclusive assim vai querer corrigir a gramática, né? Enfim. Mas aqui a gente vai ter essa questão da liberdade em primeiro lugar no momento da escrita. Daí selecionei um outro poema aqui para nós, estou olhando o relógio para não me passar, porque agora, né, enfim, daí a pessoa se empolga, como não tem mais o avisinho do Zoom, do tempo, né, a pessoa passa do tempo do professor que vem depois, né. Bom, daí eu peguei esse Se Morre de Amor, que é um poema que eu gosto bastante, para a gente pensar um pouco dessa vertente do Gonçalves Dias ao falar de amor também, né? Então nós não podíamos deixar de falar de Canção do Exílio, mas queria pegar um poema que falasse de amor também. Esse é um poema que eu acho muito fofinho, muito bonitinho para se falar do amor, né? Então vamos ler juntos aqui. Se vocês tiverem dúvidas, me perguntem, tá? Então a gente vai... Dificilmente eu vou conseguir terminar o Jucapirama hoje, mas aí a gente termina amanhã, tá? Então, se morre de amor, não se morre quando é fascinação que nos surpreende, de ruidoso sarau entre os festejos. Quando luzes, calor, orquestra e flores, assomos de prazer nos raiam na alma. Que embelezada e solta em tal ambiente, no que ouve, no que vê, prazer alcança. Tá? Então, o que ele está dizendo? Se morre de amor, ele está dizendo não se morre quando essa fascinação que nos surpreende entre os festejos, né? Então, a gente está num contexto ali, luzes, calor, orquestra, flores, e aí surge alguém que nos interessa, que não é necessariamente desse amor que se morre. E aí ele vai descrever, né, estamos ali na festinha, certo? No sarau, e uma moça vai chamar a atenção desse eu lírico, né? Enfim, ele tá explicando qual é o amor de que não se morre. Depois ele vai dizer para nós qual é o amor de que se morre. Simpáticas feições, cintura breve, graciosa postura, porte airoso, uma fita, uma flor entre os cabelos. Um que mal definido, acaso podem, no engano do amor, arrebentar-nos. Mas isso amor não é. Isso é delírio, devaneio, ilusão, que se esvaece ao som final da orquestra, ao derradeiro clarão, que as luzes ao morrer despedem. Se outro nome lhe dão, se amor o chamam, de amor igual ninguém sucumbe à perda. Tá? Vamos parar por aqui. Então, observem que ele vai dizer, bom, né? Então, aqui a moça chamou atenção, moça bonita, enfim, né? E ele vai dizer, esse amor como se fosse um amor à primeira vista, um amor mais de ocasião, assim, né? Desse primeiro encantamento, né? Isso amor não é esse amor que vai estar, por exemplo,
valorizando os aspectos físicos somente, né? Algo mais efêmero, certo? E ele vai dizer, não, isso não é, isso é delírio, devaneio, ilusão, certo? Que se esvaece é o som final da orquestra. Acabou o baile, acabou esse amor, certo? Então é isso que ele está dizendo mais ou menos para nós. E aí, ele está dizendo, se outro nome lhe dão, se amor o chamam, de amor igual ninguém sucumbe à perda. Ou seja, eu perdi esse amor, eu não vou morrer, certo? Então não é desse amor que eu morro. E aí ele vai ter aqui uma coisa que eu acho muito meiga. Observem como ele define o amor. Amor é vida, é ter constantemente alma, sentidos, coração abertos. Olha, gente, que bonito. Né? E ter isso aberto ao quê? Ao grande, ao belo, é ser capaz de extremos, de altas virtudes, até capaz de crimes. Bonito, né? Eu gosto, assim, eu sou uma pessoa romântica, né? Eu gosto dessas coisas. Então, esse amor, né? É compreender o infinito, a imensidade, a natureza e Deus, gostar dos campos, de aves, flores, murmúrios solitários, buscar tristeza, a soledade, o ermo e ter o coração em riso e festa. E a branda festa ao riso da nossa aula, fontes de pranto intercalar sem custo. Então, observem, né? Amar, morrer, esse amor que a princípio faz com que nós né, morramos, né? Esse amor que faz com que a gente compreenda o infinito, a imensidade de natureza, Deus. E observem que amar desse jeito é, ao mesmo tempo, buscar a tristeza, a soledade, o ermo, né? Estar sozinho, enfim, estar mais isolado. E ao mesmo tempo ter o coração em riso e festa, né? Estar feliz por estar amando, certo? E aí eu tô feliz, daqui a pouco eu já estou chorando novamente. Então aqui ele tá trabalhando com essa questão das antíteses, né? Aqui essa ideia de que até nos lembra um pouquinho Camões, né? No seu poema, né, emblemático, Amor e Fogo que há de sim se ver, nesse sentido de que amar, né, é buscar estar sozinha, ter o coração em riso e festa, daqui a pouco chorar, né? Então essa tentativa de definição do que é amar, né? Esse amor que realmente é o amor, né, pelo qual se morre, tá? Então, seguindo, conhecer o prazer e a desventura, no mesmo tempo, e ser no mesmo ponto o ditoso, o misérrimo dos entes. Isso é amor, e desse amor se morre, né? Então, ao mesmo tempo, eu sou o ditoso, aquele que está feliz, e sou o misérrimo, o mais miserável dos seres, né? Então, trabalhando aqui com as oposições. Isso é amor, e desse amor se morre. Amar é não saber, não ter coragem para dizer que é amor quem nós sentimos. Temer que olhos profanos nos devassem. O tempo onde a melhor porção da vida se concentra. Onde avaros recatamos essa fonte de amor e esses tesouros inesgotáveis de ilusões floridas. Sentir sem que se veja quem se adora. Compreender sem lhe ouvir seus pensamentos. Segui-la sem poder fitar seus olhos. Amá-la sem ousar dizer que amamos. E temendo roçar os seus vestidos, arder por afogá-la em mil abraços. Isso é amor, e desse amor se morre. Então, aqui no final tem essa ideia de que ele não diz esse amor todo, não pode dizer, né? Tem alguns estudiosos que relacionam esse poema à própria vida do Gonçalves Dias, né? Que não pôde, então, casar com a moça que ele queria casar, era Amélia ou Amália, o nome da moça, né? E a família, né, recusa o casamento, né? Pelas origens, então, do Gonçalves, né? E a princípio teria essa questão de que ele encontra essa moça, né, em algum momento, né, e a segue, e esse poema teria sido feito, né, nesse contexto, certo? Mas a gente não precisa saber disso para ler o poema, porque ele tem essa questão de definir o amor, e esse amor, né, pelo qual vale a pena viver e morrer, né, de que é o amor de que se morre de tanto amar aqui. Ele é um poema bastante juvenil, se a gente for pensar, né, adolescente, num certo sentido, mas é bonito, tá? Eu acho ele bem bonitinho, por isso que eu botei aqui para vocês, porque, enfim, né, tem que ter alguma liberdade, eu coloco as coisas que eu gosto aqui para vocês, né, então, claro, coloco algumas que eu não gosto também, porque tem que colocar, né, mas enfim. E aí, aqui o Juca Pirama, de 51, certo? A gente vai ter a síntese do indianismo do Gonçalves Dias, e o Juca Pirama é um poema em que o índio não vai, por exemplo, ser colocado nessa figura de herói medieval. O índio é o herói, certo? Né? Vai ter essa questão de demonstrar a bravura, de comprovar a bravura, mas não vai ser esse modelo tão idealizado, né? Ou o índio querendo entrar na cultura branca, digamos assim, como nós vamos ter no Guarani, ou mesmo na Iracema, né? Que vai largar
tudo para ficar com o Martinho, um homem branco. E aqui não, aqui no Jucapirama a gente vai ter valores indígenas sendo tratados, certo? E essa questão de trazer a cultura dos timbiras e a cultura, né, dos tupis aqui nesse poema, tá? Então, o título Jucapirama, né, em tupi, significa aquele que vai morrer ou aquele que é digno de ser morto, né? Então, não só a questão de ser aquele, mas o que vai morrer, o que é digno de ser morto. Então, na verdade, a gente não tem indicações plenas no poema, por exemplo, que o nome do índio é Jucapirama. Muitas vezes a gente chama o índio de Jucapirama, mas geralmente no poema ele coloca um tupi ou tupi, né? Porque nós vamos ter aqui os índios timbiras e os tupis. Os tupis eram índios mais do litoral e os timbiras, índios mais do, né, digamos assim, mais do interior, certo? E o personagem tupi aqui, ele vai ser prisioneiro dos índios timbiras, que são índios que comem outros prisioneiros, né? São índios antropófagos, perdão. Então, a gente vai ter essa questão aqui. E o Jucapirama é aquele índio, então, que vai chorar na iminência da morte, né? Ele vai ser pego pelo prisioneiro, com o prisioneiro, aqui esse índio tupi, e ele vai ser pintado todo, né, para fazer o ritual, então, né, de devoração do prisioneiro ali pelos timbiras. Deixa eu ver quanto tempo eu tenho, 1 minuto. Então, vou só terminar de contar isso e amanhã a gente lê os trechos. Esqueci o que eu estava falando. Isso, ele vai estar pintado e aí ele vai pedir, né, pro chefe da tribo libertá-lo, porque ele tem um pai velho, cego, doente, que ele precisa encontrar. Quando ele foi preso, quando ele foi capturado, ele acaba perdendo esse pai. E ele diz, olha, depois que eu encontrar meu pai, eu volto, né, para cumprir o ritual. Ele dá a sua palavra. Só que esse choro que ele vai chorar vai ser interpretado como medo da morte. Ele vai morrer, ele tá chorando. E aí tem essa questão de que a gente devora o prisioneiro, devora o inimigo, também para incorporar algumas dessas características desse prisioneiro, né? E no momento que ele chora, ele demonstra fraqueza, ele demonstra, sei lá, muita emoção, né? Ele não demonstra valores que querem ser, que devem ser adquiridos pela tribo. Então, ele vai ser mandado embora e o fato de ele ser, digamos, solto, né? De ele ser expulso pelos índios timbiras que é a desgraça do personagem, digamos assim, né? É a sua desonra, a desonra dele nesse momento é não morrer, é ter chorado e, portanto, ter sido libertado. Amanhã nós retomamos essa história, certo? Para fechar aqui o Gonçalves Dias. E aí nós entramos na segunda geração, certo? E se der, seguimos para a terceira, tá bom? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, podem me escrever, me mandar pelo Face, ok? Falei já, mas ninguém se manifestou, mas falo de novo. Se vocês quiserem marcar um plantão de literatura pelo Zoom, é só a gente combinar um dia, um horário, e aí a gente tira as dúvidas, né? Porque não tem plantão de literatura, mas nesse momento de isolamento social, às vezes é até mais fácil para a gente organizar os horários, caso vocês tenham dúvidas, tá? E aí agora, o Bruno tá me olhando aqui, eu tenho que olhar minhas anotações, o que eu tenho que fazer. Ver se o professor do próximo período está. Quem é o professor do próximo período, vocês sabem? Alguém sabe? Quem que é? Professor do próximo período. Leandro. Ei? Leandro. Leandro, você está aí? Alguém aí? Não, posso continuar falando do Jucapirama, né? Não posso, gente, sabe por quê? Porque 11h20 eu começo uma live com os alunos do terceiro ano do Rosário. Então eu realmente tenho que me despedir. Quem é que estava com o nome de anfitrião antes? Era Milena? Era isso? Era Milena? Não sei, agora deixa eu ver aqui. Colocar o próximo prof como anfitrião. Como se faz isso? Deve ser alguma coisa. Não sei onde que é. Então, eu anotei tudo que eu tenho que fazer, mas eu não sei. Vocês vão ter que me ajudar. Milena, tu tá aí? Ó, o Leandro tá conectando. Tá conectando? Tá. Só que agora eu tenho que saber como é que eu coloco ele. A primeira coisa. Antes, eu tenho que parar de gravar. Então, vou parar de gravar. Nossa gravação vai ficar com todos esses comentários, tá? Vocês me perdoem. Mas é assim mesmo a vida. O que eu vou fazer? Me desculpem. Vou parar a gravação.